Prosseguindo a aula de História de Israel, estamos no quarto capítulo, na quarta aula, e agora vamos para a quarta parte também. Estamos falando do cativeiro babilônio e da reconstrução de Jerusalém. Vamos falar agora sobre os imperadores babilônios do cativeiro. Bom, primeiro, Nabucodonosor, ele governou a Babilônia de 605 a 562 a.C. O cativeiro babilônio, as três levas que nós vamos retratar mais à frente, ocorrem durante o governo dele, porque a primeira ocorre em 605, quando Daniel é levado. A segunda ocorre em 597, quando Ezequiel é levado. E a terceira em 586, quando Jerusalém e o templo são destruídos. Tá ok? Ele é famoso porque Daniel vai aparecer interpretando o sonho dele, que é um sonho escatológico futuro. Está no capítulo 2. Também no capítulo 3 aparece, no caso, Daniel interpretando o sonho que ele... Não, desculpe. No capítulo 4 aparece ele interpretando o sonho de uma árvore que foi cortada, que era Nabucodonosor, e ele então ficou 7 tempos vivendo como animal. E no capítulo 3, no caso Daniel não aparece, mas aparecem os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Então, esse homem, que por um lado parece ter se convertido no capítulo 2, ele está adorando a estátua no capítulo 3. Nós veremos detalhes sobre essa estátua mais à frente. E esse comentário que eu fiz com vocês está retratado nesse primeiro parágrafo aí do livro, que vocês podem ler depois. O segundo parágrafo, ele diz: por muito tempo, arqueólogos e historiadores indagavam sobre a pessoa de Nabucodonosor, se ele realmente existiu. Alguns duvidavam até da sua existência, apesar do testemunho bíblico e de historiadores como Heródoto e Berócios. Berócios foi um historiador romano, um historiador que escreveu a história da Babilônia, tá ok? Desculpe, um historiador babilônio, né, que escreveu a história da Babilônia. A própria cidade da Babilônia, o jardim suspenso, tinham sua existência posta em dúvida. A dúvida sobre Nabucodonosor durou até 1899, quando o arqueólogo alemão Robert Koldewey escavou a cidade da Babilônia e encontrou diversos tijolos com inscrições cuneiformes com o cunho de Nabucodonosor, com a indicação de Nabucodonosor. Mas este achado teria dificuldade de ser decifrado, se não tivesse sido encontrada a biblioteca do imperador assírio, Assurbanipal. Nessa biblioteca foram encontrados dicionários e tabletes, né, de barro, tá ok? Com uma vasta explicação sobre os fonemas assírios e babilônios, que eles ainda traziam herança da escrita cuneiforme criada pelos sumérios lá próximo de 3000 a.C., ou seja, antes do dilúvio. Os sumérios, eles representam na arqueologia os descendentes de Sete, que viveram ali na Mesopotâmia, próximo do Éden. E eles é que criaram a escrita cuneiforme. Como Noé era um sumério, né, era um descendente de Sete, depois do dilúvio ele continuou utilizando, os que viviam na Mesopotâmia continuaram utilizando a escrita suméria, chamada escrita cuneiforme. E a escrita, nesse período, ela já está se desenvolvendo uma escrita alfabética. Porém, os babilônios e os assírios ainda utilizavam a escrita cuneiforme, com algumas alterações, né? Bom, o segundo imperador chamado de Evil-Merodach. Evil-Merodach, que governou de 562 a 560 a.C. Ele aparece em 2 Reis 25, 27. O terceiro imperador foi Neriglissar, que governou de 560 a 566. Esse não aparece na história bíblica.
O quarto é Labase Marduk, que ele governou durante um ano, em 566 a.C. Ele também não aparece na história bíblica. O quinto é Nabonidos, que governou de 555 a 536. Esse é o homem que governava a Babilônia quando o império caiu. Mas o que aconteceu? Ele era um sacerdote e foi colocado como novo imperador. Por quê? Porque ele casou com a filha de Nabucodonosor. Então, ele assim se tornou um imperador. E a história diz que ele, como sacerdote, ele não gostava das questões burocráticas do império. Então, por isso, ele deixava seu filho governando o império e ele partia para os trabalhos de sacerdócio, estava, né, nos templos da Babilônia, fazendo os trabalhos de sacerdote, que era o que ele mais gostava. O comentário diz: o reino de Nabonidos foi marcado por um grande avanço na astronomia, arqueologia e história antiga. Veja o que diz Keller no livro A Bíblia Tinha Razão. Nabonidos foi certamente o primeiro arqueólogo do mundo. Este último soberano babilônio mandou desenterrar as ruínas de templos e lugares sagrados e decifrar e traduzir velhas inscrições. E renovou a torre escalonada de Ur, arruinada pelo tempo, como se verificou por achados feitos, aí ele dá o nome de uma região, né, Tel al-Muqayyar. Então Nabonidos foi um homem importante para a história também, porque esse trabalho que ele fez de traduzir velhas inscrições, elas serão encontradas e através de outras maneiras também os historiadores vão conseguir traduzir, interpretar aquela escrita cuneiforme que era muito complicada, era uma escrita que chegava a ter 1.500 caracteres, né? Nesse período já vai estar sendo usada a escrita alfabética, ela vai estar sendo avançada porque ela tinha surgido mais ou menos 1000 anos antes na região, alguns colocam do Egito, outros colocam na região dos fenícios. Hoje as indicações dizem que teria sido próximo de 1800, os primeiros caracteres alfabéticos teria sido um semita que vivia na região do Egito. Número 11, os muros da Babilônia. Bom, em Jeremias 51, 44 e 58 diz: e visitarei Abel, que era a principal divindade da Babilônia, né? E tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações, nem o muro, também o muro de Babilônia caiu. Bel seria uma referência ao Baal, né, que tudo era religião que tinha sido criada lá em Babel, por Nimrod. O próprio nome Nimrod significa filho de Baal ou filho de Bel. O versículo 58 ainda diz: assim diz Yahvé dos exércitos, os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo e cansar-se-ão. Olha, a Babilônia, ela foi destruída como cidade. Ela deixou de existir. Ela virou ruínas, né, a ponto que as pessoas passavam e pensavam que era só um morro, um monte de terra. Mas ali embaixo estava uma cidade, porque no deserto vai bater no vento, o tempo, né? Aquilo virou um deserto. O comentário prossegue. Nabucodonosor acumulou tantas riquezas do império que, para protegê-las, levantou uma enorme muralha no coração da planície do Eufrates, que, por sinal, não era a primeira. Quando o rei vaidoso foi ao poder, já existia um duplo anel de muralha. Nabucodonosor não apenas restaurou as duas, como erigiu outra. Depois de construir essa muralha, ainda deixou a seguinte inscrição, que 2.500 anos depois foi encontrada por arqueólogos. Veja: para que nenhum ataque hostil se aproximasse dos muros de Babilônia, fiz algo diferente dos que me precederam. Desejei um terceiro muro ao redor da cidade. Cavei um fosso para ele.
Forrei seus lados com asfalto e tijolos cozidos. Ergui uma parede de grande altura em sua borda exterior. Coloquei grandes passagens com portas de madeira decoradas em bronze. E para humilhar os inimigos, para que eles jamais ousassem assediar o tríplice muro de Babilônia, eu cerquei a cidade com fortes correntes, como as ondas do mar. Atravessá-las seria como fazer a travessia do mar. Ou seja, entre as muralhas, ele colocou as águas do rio Eufrates, tá ok? Mas para que não ocorressem enchentes, cavei poços e os provi de grandes represas de argila cozida. Então o rio Eufrates, ele entrava pela cidade e ali nas muralhas mesmo, ele já formava rio entre as muralhas. Então seria praticamente impossível ser vencida aquelas muralhas, porque eles teriam que derrubar uma muralha ou pular essa muralha, cair no fosso, nesse fosso com água, e ali subescalar outra muralha, cair em outro fosso com água e escalar outra muralha. Ou seja, aparentemente era impossível. Eu coloquei ali uma ilustração como seria o rio entrando pela cidade. Em Daniel 4,30 diz que o rei falou, né? Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Agora veja o que a arqueologia encontrou dos escritos de Nabucodonosor. Muito parecido com a expressão de Daniel. É um tablete de barro que está no Museu de Berlim, e ele diz: eu fiz Babilônia a santa cidade, a glória dos grandes deuses, acima de tudo que tinha sido feito até então. Nenhum rei, aí tem uma reticência ali que significa alguma parte que se perdeu do tablete, né? Nenhum rei, ninguém criou, nenhum rei entre todos os outros reis, ninguém construiu uma tal magnificência para Marduk. Marduk era um outro nome de Bel, tá ok? Que o meu nome seja proclamado para sempre. Essa escrita de Nabucodonosor. Olha que coisa interessante, quando você compara com a Bíblia, você tem aqui uma harmonia. Fica meio sem sentido aquele pedaço ali do tablete de barro que não deu para ler. Ele começa com nenhum rei e depois diz ninguém criou. Ou seja, mas ele está dizendo que ninguém fez essa cidade tão gloriosa como ele. Bom, eu coloquei aí para vocês depois uma imagem retratando uma cronologia desse período, lá do ano 1050, sempre datas aproximadas, né? Quando Saul assumiu o reino, 1010, quando Davi assumiu o reino, 970, Salomão se tornou rei, 931 ocorreu a divisão das tribos. E coloquei também alguns profetas aí para vocês poderem analisar. E coloquei ali, em 723, o reino do norte é destruído pela Síria. Em 605, início do exílio Babilônia, a primeira leva, que Daniel foi levado. Em 597, a segunda leva de cativos, Ezequiel foi levado nessa. E em 586, ocorreu a destruição do templo, nesse mesmo ano, a terceira leva de cativos para a Babilônia. E em 536 é o retorno. Então, nesse quadro aí, eu coloquei para vocês também. De Saul até o exílio foram 445 anos. Da divisão dos reinos até o exílio foram 326 anos. Ok?